Graça e a paz. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Dário Jorge, diácono e superintendente-geral do campo. Eu quero agradecer ao pastor Diodoro e toda a igreja que se reúne aí embaixo do seu pastoreio. Muito obrigado a todos os irmãos pelo convite. É um prazer grande. Sou o pastor Gilvaldo, pastor da Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis, e estamos aqui para juntos estudarmos a maravilhosa palavra do Senhor e compartilhar com os irmãos sobre esse tema fantástico, esse tema precioso que é sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja eleita, a igreja redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, um prazer nós realmente estarmos juntos e podermos, nesse instante de muita dificuldade, podermos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, unidos e juntos nesse instante. Então, vamos iniciar e vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe e que nós possamos aprender muito nesse momento. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, pela sua palavra. Eu peço, ó Deus, que pelo teu poder e misericórdia nós possamos entender a revelação do Senhor para nós nesse instante. Que a tua palavra seja clara e os corações estejam prontos. E assim o Senhor, ó Deus, possa concretizar o seu objetivo para essa lição. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, meu querido. A escola bíblica, ela tem, sem dúvida, uma importância fundamental para a Igreja do Senhor. E esse tema realmente é muito importante. Está baseado na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos iniciar a primeira lição hoje com essa saudação aos destinatários. Tá? O texto que nós vamos nos basear é Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, quem é o autor dessa carta? O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Paulo nasceu em Tarso, provavelmente aí no ano 5, né, dessa nossa era cristã, e faleceu aí pelo ano 67 também da nossa era, provavelmente em Roma mesmo. Paulo, quando jovem, né, estudou em Jerusalém, né, com o famoso Gamaliel, um grande mestre judeu, fariseu, e ali ele foi, então, ele era conhecido, seu nome de judeu era Saulo, uma referência lá a Saul. E aquele rei grandão, né? E o nome Paulo já significa totalmente diferente, é um nome grego, significa pequeno. Tá? Então, ele se identifica sempre em suas cartas Paulo. E ele acrescenta sempre servo do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas vezes ele coloca apóstolo pela graça de Deus. E super importante a gente destacar essa identificação desse autor nessa carta, que é uma carta com muita... que trabalha muito a identidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o local em que ele escreveu essa carta? Sem nenhuma dúvida, Paulo escreve essa carta da prisão. Ele cumpriu 2 anos de prisão domiciliar em Roma, e ali ele, então, segundo o relato que ele tem em Filipenses, aquela prisão redundou para a glória de Deus, pois muitos soldados foram salvos, né? Muitos crentes de Roma foram edificados, e pelo testemunho de Paulo, muitos se fortaleceram a ponto de darem suas próprias vidas pela obra de Cristo. A data dessa autoria remonta aí aos anos 60 ou 61 ou 62
da nossa era cristã. Não sabemos bem a data, porque naquela época não se escrevia data na carta, né? Mas é entre essa data de 60 e 62, porque foi o tempo que Paulo esteve na prisão. Escreveu para quem? Para os crentes que estão na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, em torno de 500 mil habitantes. Essa cidade se localizava onde hoje é a Turquia, na Ásia Menor. Era uma das mais importantes cidades daquela região. E uma cidade que conhecida, uma cidade que vivia mais de turismo e comércio, né? Cidade super importante. E os seus monumentos gigantescos, né? Éfeso tinha o maior anfiteatro do mundo naquela época, né? Que é um estádio aqui com capacidade para 25 mil pessoas, onde se faziam apresentações teatrais e outras apresentações importantes. Tinha um grande ginásio aqui, onde se tinha corrida de cavalos, lutas. Era o centro esportivo da cidade, né? E o templo da deusa Artemis, ou Grande Diana, que era a deusa da caça, da prosperidade, uma deusa que fazia com que Éfeso fosse muito visitada o tempo todo naquelas romarias. Então, esse templo ele era gigante, era o maior templo daquela época, do mundo naquela época. Né? Ele tem 127 colunas de mármore aqui, e cada coluna dessas mede em torno de 20 metros de altura. Né? Tem essa grande avenida aqui na cidade, ela era toda rodeada de colunas de mármore, né? Toda calçada no mármore, realmente uma cidade imponente, né? Imponente, bem limpa, organizada, com muita gente indo e vindo, um intenso comércio. Aliás, o comércio de artefatos da deusa Diana, né? A deusa essa representada aqui nessa estatueta, era o principal comércio dessa cidade, né? Mais ou menos aí como acontece também hoje no Brasil com esses centros de romaria católicos, como Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero, Belém do Pará com o Ciro de Nazaré, até a própria Aparecida lá em São Paulo, todos comercializam muitas imagens, é uma das coisas mais importantes da cidade, dessas cidades, né? Então, Éfeso é essa cidade que tem esse importante comércio, turismo religioso, né? Isso movimenta a economia daquela cidade, né? Paulo não escreve para a cidade, né? Escreve para a igreja que está naquela cidade. E essa igreja tem uma história super interessante. Olha só, no ano 52, o apóstolo Paulo passa por aquela cidade. Ele não fica ali, né, mas só passa, mas deixa naquela cidade um casal, Priscila e Áquila. Né? Esse casal, ele prega para um jovem muito bem formado, um cidadão chamado Apolo, né? Um cara com muita cultura, muito talento, e ele então prega o evangelho em toda aquela região da Ásia, inclusive Éfeso, né? Inclusive Éfeso. Só que quando Paulo chega lá, alguns anos depois, ele encontra aqueles irmãos sabendo alguma coisa do Evangelho, mas ele é um ensino incompleto. Paulo pergunta então àqueles irmãos, como vocês foram batizados? Foram batizados no Espírito, no batismo de João. Né? Batismo de João. E aí eles perguntam, mas foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E nós nem sabemos que haja um Espírito Santo. Aí, meu querido, eu quero aqui trazer essa mensagem para os nossos dias. Nós, às vezes, estamos também assim, uma igreja que não conhece o Espírito Santo. É isso, pastor, uma igreja que não conhece o Espírito Santo, tá? Não é no sentido de não conhecer que existe o Espírito Santo, como os Efésios, mas de não entender o seu ministério e não entender não ser cheio do poder do Espírito Santo. Então, muito importante que a igreja hoje ela conheça
ela viva no poder do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo ali prega aqueles irmãos, ministra a ele o Espírito Santo, e eles então recebem o dom do Espírito Santo, e é uma alegria tremenda. Paulo passa 3 meses na sinagoga dos judeus, tentando ali ministrar aqueles irmãos sobre Cristo como o Messias. Né? Mas quando ele percebe, então, que ali não tinha muito sucesso, ele aluga um espaço num lugar chamado Escola de Tirano. E ali ele passa mais de 2 anos pregando naquele espaço. E aqui eu quero fazer uma observação, que Éfeso talvez seja o local onde Paulo mais tempo tenha se dedicado, né? Não só porque ele passou ali 2 anos, mas porque depois ele escreve cartas ao pastor de Éfeso, que é Timóteo, ele escreve cartas à própria igreja de Éfeso. Então, é uma dedicação realmente bem grande àquela igreja, né? Então, Paulo, ele ali na liderança daqueles irmãos, naqueles 2 anos em que ele passa na liderança daqueles irmãos, ele tem um intenso ministério de discipulado, de ensino daqueles irmãos. E depois Paulo passa a dica para Timóteo em 2 Timóteo 2:2, quando ele diz assim: aquilo que eu ensinei para você, procure ensinar também a homens idôneos que também possam ensinar a outros. Olha como é que era a questão do discipulado. Paulo ensina Timóteo, Timóteo ensina a outros homens idôneos, e esses ensinam a outros. Então, esse ciclo de discipulado precisa ter na igreja hoje para a gente fazer uma igreja forte, uma igreja que conheça o Espírito Santo e conheça a palavra de Deus. Tá? Veja que, às vezes, a gente exagera para uma coisa ou para outra. Tem, por exemplo, gente que exagera não só o conhecimento bíblico, nada do poder de Deus. Outros que só o poder de Deus e nada de conhecimento bíblico. Enquanto que a Bíblia diz que a gente erra por falta das 2 coisas. Né? Errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente não pode se conformar também só com uma coisa, tem que ter as 2 coisas. Também. Então, resultado desse ministério de ensino, desse ministério de poder do Espírito Santo, em Atos 19:11, tem uma declaração maravilhosa sobre aquela igreja. Nos diz ali que Deus fez maravilhas através do apóstolo Paulo e daqueles irmãos ali em Éfeso. Foi realmente espetacular, tremendo, as maravilhas de Deus no meio daquela igreja. Então, meus queridos, meus amados, esse trabalho foi tão impactante que levantou a oposição daqueles homens que viviam do comércio de ídolos, que eram os ourives. Então, Demétrio lidera um levante contra os cristãos, que quase acaba com a prisão e morte de Paulo. Né? Os irmãos, então, dão fuga a Paulo, ele sai dali, né? Mas ele deixa uma igreja forte e alicerçada. E aí, mais outra grande lição. A igreja não é nossa, a igreja não é da sua liderança, né? A igreja não é o pastor. Então, não pode depender do pastor. Uma hora o pastor sai, uma hora o pastor muda, né? Deus faz esses movimentos, e aí a igreja precisa ser forte em seus obreiros, em seus membros, em seus líderes. Essa igreja, então, permaneceu forte por ocasião, então, quando Paulo sai. Um tempo depois, em Atos capítulo 20, Paulo passa por aquela região e manda chamar os líderes daquela igreja. É um momento emocionante, em que aqueles irmãos se despedem. Paulo diz: olha, provavelmente vocês nunca mais vão me ver. Eu estou indo e provavelmente vou ser preso, e aí vou ser condenado, mas tudo faz parte do projeto de Deus. Não vou mais ver os irmãos. Então, aqueles irmãos choram, aqueles irmãos se lamentam, mas ali é um momento maravilhoso de comunhão daqueles irmãos. Tá? Paulo deixa ali Timóteo como o seu pastor daquela igreja, né? A quem Paulo vai escrever depois 2 cartas. Também, depois de Timóteo, provavelmente, o emissário dessa carta aos Efésios, que é Tíquico, ele vai ser o pastor também dessa igreja. Né? Vai ter vários movimentos. No ano 60,
62, 10 anos depois que começou aquela igreja, Paulo escreve essa carta aos Efésios, lá na prisão. Tá? E passa-se aí, então, 30 anos, e mais de 30 anos, e lá em Apocalipse, outra importante carta é escrita aos Efésios, né? Essa vez escrita pelo próprio Jesus Cristo. Aquela igreja que passou por tantos obreiros, tantos pastores, agora chega lá no livro de Apocalipse, Jesus Cristo escreve aquela igreja e recomenda àquela igreja que ela volte ao primeiro amor. Jesus reconhece que aquela igreja é uma igreja cheia de obras, é uma igreja fiel, uma igreja que resiste aos hereges, mas uma igreja que precisa voltar ao primeiro amor. E daí uma importante lição para nós. Às vezes as igrejas vão passando o tempo, vão se edificando, vão crescendo, vão formando líderes, são fiéis na doutrina, são irmãos que estão progredindo dentro do sistema da igreja, mas falta aquela chama do primeiro amor, chama que Jesus identificou, que eles tinham que lembrar e voltar ao primeiro amor. Tá bom? Então, muito importante essa lição. Então, Paulo, autor da carta, os irmãos lá em Éfeso e essa cidade estão descritos aí, como a gente colocou, e vem a saudação. Saudação, no versículo 2, que Paulo dá àqueles irmãos. Graça e paz. É uma saudação típica do apóstolo Paulo. Todas as suas cartas ele usa essa saudação. E é um testemunho pessoal. Tá? Testemunho pessoal de Paulo ali, que ele vai falar da sua salvação, da sua experiência com Deus. Né? Ele era ignorante, ele era uma pessoa perseguidora da igreja, mas Deus foi atrás dele e pela graça ele foi salvo. Não foi ele que procurou a salvação, não foi ele que esteve ali fazendo por onde, né, como as pessoas dizem hoje, ser salvo, né, mas Deus é que perdoou ele. Né, o que é super revelador também da nossa. Nós não podemos ter glória da salvação. Não podemos ficar nos gloriando com a salvação. Nós precisamos entender uma situação que é o seguinte: Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós somos os perdidos. Quem é o executor da salvação é Jesus. E ele, então, nos salva por pura graça, por favor que a gente não merece. A outra palavra, paz, também exemplifica aí algo da experiência marcante de Paulo. Paulo teve muita tribulação, irmãos. Ele foi preso, chicoteado, torturado, quase morreu num desastre no mar. E ele teve muitas tribulações, inclusive com os crentes. Né? Quando ele diz que os crentes são ali, como se fosse uma fonte de angústia para ele. Mas ele diz o cuidado dos irmãos. Né? Então, o apóstolo Paulo tinha muitas tribulações, mas ele tinha paz com Deus. E essa é a paz mais importante que alguém possa ter. Paz com Deus, paz em Deus. Reconciliados, pois, com Deus. Essa palavra cara aqui no livro de Efésios é a nossa paz. A paz que nós precisamos ter. E aí, mesmo passando por essa pandemia nesse tempo de hoje, você vai ter paz. Porque a sua paz não é dependente do mundo externo, das coisas estarem boas. Depende de que você e Deus estão em paz, estão em harmonia, estão bem, graças a Deus. Né? Então, o propósito dessa epístola aos Efésios, eu coloquei aqui 3, para a gente ser bem genérico. Né? Nós estamos numa visão panorâmica apenas da carta aos Efésios. Né? Então, primeiro, mostrar aos crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Havia muitos crentes ali em Éfeso que se converteram do paganismo, de experiências com um universo politeísta, com vários deuses. E essa carta vai
ali para aqueles crentes, pode dizer o seguinte: olha, só tem um Deus, e esse Deus controla todo o universo. Pastor, e que significado tem isso para nós hoje? Porque todo mundo acredita que só tem um Deus mesmo. Bom, deixa eu dizer para vocês, às vezes a gente, sem querer, a gente acaba dando um valor demais para Satanás. Tem gente que tem tanto medo de Satanás e dá tanto poder a Satanás que parece que Deus é o Deus do bem e Satanás é o Deus do mal. E não é isso, tá? Satanás, ele está abaixo de Deus e nós podemos derrotá-lo, inclusive, né? E Deus não se ocupa de lutar com Satanás. Ele está no controle do universo inteiro, tá? E se Satanás faz alguma coisa, é debaixo da permissão de Deus. Então, você olha, por exemplo, essa pandemia que está acontecendo no mundo. O Satanás está acabando com tudo, está fechando a igreja, está fazendo isso. Irmãos, Deus está no controle. Deus controla o universo inteiro. E a nossa realidade do Brasil e do mundo de hoje está debaixo do controle de Deus, né? Satanás não tem esse poder total que às vezes as pessoas atribuem a ele, não. É Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Então, o segundo propósito aqui é mostrar aos crentes que, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Nós não somos salvos para continuar do mesmo jeito. Nós somos salvos e somos salvos para a glória de Deus, né? E para a santidade em Deus. A figura do Êxodo é super importante. Nós estávamos no Egito, na escravidão do mundo, somos tirados do Egito milagrosamente, e aí estamos aqui peregrinando no deserto rumo à nossa Canaã celestial. Então, é o que a palavra de Deus revela aqui em Efésios. Você tem que ter um novo estilo de vida e preparatório para você, quando estiver com Cristo na glória, ser totalmente transformado e glorificado à sua imagem e semelhança. Bom, o terceiro propósito dessa carta é a unidade e a paz entre os judeus e cristãos, enfatizando, então, o plano de redenção de Deus para ambos. Deus tem um plano de salvação, e esse plano de salvação é executado e termina e culmina no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, a revelação aqui, super importante, a mensagem do livro de Efésios é traduzida nessa imagem de Cristo cabeça da igreja, e a igreja o corpo de Cristo. Então, os primeiros capítulos de Efésios falam de Cristo como o cabeça da igreja, esse governante do universo, que tem um plano de salvação para todos. E depois, os capítulos finais vai tratar da igreja, o corpo de Cristo, e deve ter toda uma situação aí de preparo, e de organização, e de ministério aqui nesse mundo. Tá? Então, essa mensagem de Paulo aos Efésios tem alguns eixos temáticos. Eu separei aqui 7 assuntos que são tratados na carta de Paulo aos Efésios. Quais são? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é a consumação do plano de Deus de salvação da humanidade. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Efésios 1:13 diz que ele é o selo. Quando você crê na palavra de Deus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E essa atuação é o penhor que garante a nossa salvação. Então, isso é maravilhoso. Você já parou para pensar assim, Deus nos salva, e aí nós precisamos entrar nessa jornada. A salvação de Deus, ela tem umas fases, né? No momento que você crê em Cristo, você é regenerado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é justificado, seus pecados não são contados mais diante de Deus, mas você inicia aí uma jornada, que é a jornada da santificação. E é nesse momento que é super importante o Espírito Santo nos selando, porque ele é o penhor da nossa salvação, é garantia de que a gente
não vai se desviar para a direita, nem para a esquerda, para lugar nenhum, porque em João 16, quando dá a promessa do Espírito Santo para nós, Jesus diz que ele nos ensinará todas as coisas. Então, se o Espírito Santo está em mim, ele vai me ensinando. Quando eu estou desviando aqui, o Espírito Santo diz, não vá por aí não. Aí você volta para cá para o caminho. Quando eu estou cumprindo uma coisa ali que estou fazendo uma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo então me reorienta. Então, ele é o penhor, a garantia de que eu vou, como uma carta selada chega ao seu destino, eu vou chegar também aos céus. E é quando Deus vai me glorificar, eu vou ser transformado a imagem e semelhança como Cristo é, nós seremos, né? Então, meus queridos, esse é um eixo importante do livro de Efésios. Outro eixo dessa carta é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz é que reconcilia o homem com Deus e todos os povos entre si. O quarto eixo é a revelação do ministério de Deus, da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Olha, o quinto eixo é o estilo de vida baseado na unidade, comunhão do Espírito, frutificação, adoração e intercessão do Espírito. Meus queridos, essa parte é uma das mais importantes do livro da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Né? Capítulo 4, capítulo 5, um pouco do capítulo 6. Mostra como a igreja deve viver, como os crentes têm que viver em unidade, em comunhão, buscando andar no Espírito, frutificando, adorando e sendo cheio realmente do Espírito Santo. Né? Então, há uma parte também no finalzinho do capítulo 5 e começo do capítulo 6 que fala dos relacionamentos familiares do crente. Né? Ali o marido com relação à esposa, a esposa com relação ao marido, os filhos em relação aos pais e os empregados em relação aos seus senhores, os servos em relação aos seus senhores. Né? Uma sociedade que era extremamente escravista naquela época, era muito importante Paulo orientar como é que um servo cristão vai se portar diante de um senhor, do seu senhor aqui mundano, né? Do seu dono, a situação realmente era inusitada, mas precisava de orientação. E Paulo orienta, então, aquelas pessoas. E, paralelamente, a gente também pode pegar com uma lição para nós hoje como trabalhador, como empregado, como pessoa que está servindo alguém. Tá? E, finalmente, ali tem a questão da luta contra o diabo, a luta contra Satanás. E aí, novamente, eu enfatizo. Essa luta é minha, essa luta é sua. Não é de Deus, né? Não é Deus que vai lutar contra Satanás. Tá? Deus nos capacita a lutar contra Satanás, nos coloca a armadura, nos reveste da sua armadura. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem que se fortalecer para enfrentar Satanás. Fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Então, muito importante esses eixos temáticos para a igreja de hoje. Agora, há uma ênfase super importante aqui, na carta aos Efésios, ela toda é permeada com essa ênfase no trabalho do Espírito Santo na igreja. Né? O trabalho do Espírito Santo na igreja. Então, desde Efésios 1:13, quando diz que o Espírito Santo é a marca, o selo, que garante a propriedade de Deus sobre nós, até chegar lá em Efésios 5:18, quando nos manda a uma ordem, não é um pedido, é uma exigência que Paulo diz assim, olha, em contraste com o mundo que busca ser cheio do vinho, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Tá? Então, há um caminho todo em que o Espírito Santo é parte integrante aqui da obra da igreja. É a marca da igreja como propriedade de Cristo. É a primeira parte da herança que o crente tem em Cristo, né? Olha que maravilha, né? Você é um herdeiro de Cristo. E aí, no céu, nós vamos herdar todas as riquezas de sua glória. Mas aqui a gente já herda a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é de sabedoria e revelação. O Espírito Santo capacita o crente a ter intimidade com o Pai e a exercer seus ministérios. O Espírito Santo é aquele que habita na igreja.
é o revelador do mistério de Cristo. E aí, no capítulo 4, versículo 30, há uma mensagem especial que hoje muita gente tem esquecido. Não esqueçais o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, meus amados, que palavra poderosa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer a Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. E isso é o que faz com que, às vezes, o Espírito Santo não realize sua obra. O que é a gente andar no Espírito? Né? O texto nos fala aqui sobre andar no Espírito. Porque andar no Espírito é a gente deixar o Espírito Santo fazer aquilo pelo qual ele veio ao mundo. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e veio para nos conduzir na estrada da santificação. Então, ele é o nosso companheiro disso. Agora, você não pode entristecer esse companheiro, não pode deixar esse companheiro sem ação na nossa vida. Ele veio aqui para nos orientar. Então, receba essa orientação do Espírito Santo. Receba as orientações do Espírito Santo que vem através da palavra de Deus, que vem através do ministério dos irmãos, dos dons espirituais que são ministrados na igreja. São ali onde o Espírito Santo está atuando para a edificação do corpo de Cristo. Então, seja realmente uma pessoa orientada e dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Para a gente terminar, vamos a essa importante conclusão aqui. A epístola de Paulo aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, para que nós estejamos batalhando contra as forças das trevas. E João, meus queridos, que também foi pastor dessa igreja, nos coloca lá em 1 João 2,14, dizendo assim, filhinhos, essas coisas vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus habita em vós, vocês já venceram o maligno. Glória a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja em sua vida, que ele possa completar essa mensagem na sua vida e fazer você realmente um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus nos abençoe e possa estar abençoando essa igreja amada do Senhor, para que ela seja uma agência poderosa, como a da igreja de Éfeso, onde Jesus diz, aqui nessa carta, Paulo diz que ela era um instrumento de maravilhas no meio da